O anjo, ele apareceu a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. A uma virgem, conforme a profecia. Nossa Senhora foi virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. Aí muita gente fala, mas como assim? Né, virgem, se ela era casada com José, ela deve ter tido outros filhos depois, e a Bíblia fala dos irmãos de Jesus, e que mal há se ela tivesse tido outros filhos. Olha, o matrimônio, ele é algo bom, é algo criado por Deus, e não haveria problema nenhum, mas acontece que Maria Santíssima, ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus. Por isso, ela foi preservada do pecado original, Imaculada Conceição, para poder vestir de carne aquele que é todo santo, todo puro, que é imaculado por excelência. Então, ela foi feita imaculada para que o Cordeiro Imaculado, Cristo, pudesse ser gerado por ela. Então, ela não poderia gerar outros filhos, porque ela foi preservada em vista de Cristo. Essa era a missão dela. Então não era conveniente que ela gerasse outros filhos depois. Ou que o corpo dela, na sua virgindade, fosse tocado por alguém. Entendeu? Por quê? Porque nos planos de Deus era assim. Ela foi reservada para Deus, preservada por Deus, para uma grande obra de salvação, de redenção, de colaboração com a obra da redenção, de maneira única. Então, por isso, ela foi preservada intacta, puríssima, santíssima. Entendeu? Então, e São José entendeu? São José foi o esposo castíssimo da Virgem Maria, que preservou os dois grandes tesouros que Deus colocou nesse mundo. Sua mãe, que era imaculada, e seu filho. Né? Então Deus Pai coloca a mãe de Deus Filho, Maria Santíssima, sua filha, sua criatura, como esposa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que fecunda o seio de Maria e ela gera, mas ela permanece virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. E aí muita gente pergunta assim, mas por que isso, não sei o quê, a Bíblia não fala dos irmãos de Jesus? Pois é, a palavra irmãos, ela pode designar qualquer parente próximo. E para quem diz que Jesus teve mais irmãos, irmãos de sangue gerados por Maria, basta a gente olhar o capítulo 19 do Evangelho de João. E aí a gente vê que Jesus não teve irmãos de sangue. Né? Então, em João, capítulo 19, versículo 25, vai dizer o seguinte: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para sua casa. Bom, discípulo amado todo mundo sabe quem é, João, o evangelista. João, ele não era parente de Jesus. Ora bolas, né? Se Jesus tinha irmãos de sangue, onde estão os irmãos de sangue? E qual é o sentido de você entregar sua mãe para um estranho se você tem uma porção de irmãos de sangue? Então, basta um pouco de bom senso ao ler a Sagrada Escritura que a gente vê que essa referência aos irmãos de Jesus são parentes próximos. Parentes próximos. Como a própria Maria de Cleofas, que estava ao pé da cruz, que é tia de Jesus. É uma parente de Jesus. Mas Jesus não tinha irmãos de sangue, porque Nossa Senhora não gerou mais ninguém fisicamente além dele. Nossa Senhora, ela gera espiritualmente a todos nós, que somos os seus filhos. Mas biologicamente, fisicamente, somente Jesus. Ela foi preservada do pecado original para isso. A concepção de Jesus, ela foi miraculosa. Não houve nenhuma colaboração humana. Jesus não tem um pai humano. Quem é o pai de Jesus? É Deus Pai.
Quem fecundou o seio de Maria? É o Espírito Santo. Não houve participação de homem algum. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Então, a concepção de Jesus foi miraculosa. Se a concepção foi miraculosa, o nascimento também foi miraculoso. E a preservação física da integridade da sua mãe também foi miraculosa. Entendeu? Então, para uma concepção miraculosa, todo o conjunto de coisas que envolvem essa concepção também foi miraculoso. Por isso não tem nada de absurdo em afirmar que Nossa Senhora foi preservada fisicamente na sua integridade, na sua virgindade, antes do parto, durante o parto e depois do parto. Por isso que nós a chamamos de Virgem Santíssima, Virgem Maria, Virgem Puríssima, porque de fato ela o é.